Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa análise sobre como lidar com aquelas interações tóxicas, sabe? E para isso, vamos usar a filosofia implacável de Nicolau Maquiavel. A ideia aqui não é se tornar uma pessoa má, de jeito nenhum, mas sim entender como o poder funciona para proteger a própria paz. Todo mundo já sentiu isso, né? Aquela conversa que deixa a gente exausto, esgotado, como se algo vital tivesse sido roubado. E o mais estranho é que não teve grito, não teve insulto direto, mas as palavras... as palavras vêm disfarçadas de preocupação, mas no fim deixam um gosto amargo. É exatamente esse jogo que vamos aprender a virar. E a razão pela qual pessoas decentes muitas vezes perdem é bem simples. Elas estão jogando com o manual errado. Uma pessoa entra em campo pronta para colaborar, trazendo empatia para uma disputa que, na verdade, é sobre poder. Já a outra parte, ela está jogando um jogo de guerra. Para ela, não é uma troca, é uma extração. E os sentimentos dos outros são um recurso a ser explorado. Então, aqui está a grande virada de chave. E se, em vez de tentar ser bom, a gente começasse a ser eficaz? Essa é a mudança de mentalidade fundamental. Significa deixar de buscar aprovação e passar a adotar uma estratégia de verdade. Maquiavel não escreveu sobre como o mundo deveria ser. Ele escreveu sobre como o mundo é. E essa citação é um chamado à realidade. Tratar uma cobra como se fosse um cachorrinho só vai resultar numa mordida. É preciso ver as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que fossem. Essa nova mentalidade é o que a gente pode chamar de realismo pragmático. É entender que, para uma pessoa tóxica, a nossa atenção e a nossa reação não são presentes, são recursos a serem extraídos. O jogo não é sobre quem está certo, mas sim sobre quem mantém o autocontrole. Ok, então como é que a gente retoma esse poder na prática? O primeiro passo é construir uma defesa impenetrável, uma defesa que deixe o outro sem ter o que atacar. Vamos conhecer as primeiras armas desse arsenal. A primeira arma é o silêncio. Mas olha, não é um silêncio passivo de quem aceita tudo. É um silêncio ativo, estratégico. Pessoas tóxicas precisam de reação para se alimentar. Elas provocam para ver onde a gente sangra. A estratégia aqui é se tornar um vazio, um espelho que não reflete absolutamente nada. O processo é simples, mas exige disciplina. Primeiro, a pessoa recebe a provocação sem oferecer nenhuma, zero, reação emocional. Depois, cria um vácuo com o silêncio, tornando a situação desconfortável para eles. E, por fim, redireciona o assunto. Isso sinaliza que a provocação foi completamente irrelevante. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagina a cena na reunião com Marcos. A reação instintiva, aquela defesa imediata, faz a pessoa parecer fraca, emocional. Mas a resposta estratégica, o silêncio maquiavélico, nega o combustível que ele quer. A pessoa não dignifica o comentário com uma reação e, de repente, é ele quem parece pequeno e mesquinho para todo mundo na sala. Nossa próxima arma é se tornar uma espécie de névoa. É preciso lembrar de uma coisa: a informação que se compartilha é munição nas mãos de um manipulador. Cada medo, cada insegurança, cada segredo, tudo isso é arquivado para ser usado contra a pessoa mais tarde. A solução é a ambiguidade estratégica. Ser uma pessoa educada, mas vaga. Se tornar desinteressante para eles. Quando perguntarem como as coisas estão, a resposta é sempre: tudo bem, na correria, sabe como é? Se insistirem, é só devolver a pergunta. Pessoas tóxicas adoram falar sobre si mesmas. Então, deixa falar. Enquanto isso, a segurança está mantida. Bom, agora que as defesas estão estabelecidas, vamos passar para a ofensiva. É aqui que a gente começa a usar a própria força do agressor contra ele, virando o jogo a nosso favor. Nas artes marciais, tem um conceito no judô que é o seguinte: não se opor à força do oponente, mas redirecioná-la. A gente pode fazer o mesmo com palavras. Quando uma pessoa tóxica ataca, ela espera resistência. Mas e se, em vez disso, a gente concordasse com a realidade dela? Olha só esse cenário clássico. A resposta instintiva é se defender, né? Só que isso leva a uma briga de 1 hora que drena toda a nossa energia. É uma armadilha. Eles preparam um terreno e a pessoa cai direto nela. O conflito é o que os alimenta. E aqui está a solução: o golpe de judô. A pessoa concorda com a percepção deles, mas não aceita a culpa. Não pede desculpas, não promete mudar, simplesmente diz: você tem razão. Essas 3 palavras matam a discussão na hora. Eles estavam preparados para uma luta, e a gente simplesmente se recusa a entrar no ringue. Agora, uma ferramenta muito poderosa para aqueles ataques passivo-agressivos, sabe? Especialmente os que vêm disfarçados de piadinha em público. Manipuladores operam nas sombras, confiando que ninguém vai fazer uma cena. A nossa jogada aqui é simples: arrastar eles para a luz. Quando eles fazem aquele comentário maldoso e soltam só tô brincando, a gente não se irrita. Para tudo, olha para eles com uma curiosidade genuína e faz essa pergunta. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Agora, eles têm 2 opções: ou admitem a crueldade, ou parecem tolos tentando explicar uma piada que não tem graça nenhuma. De qualquer forma, o predador foi exposto. Mas aí chega um ponto em que a única jogada vitoriosa é simplesmente abandonar o tabuleiro. Essa é a arma mais poderosa de todas, a ausência estratégica. E ela é reservada para quando a relação é simplesmente insustentável. Pensa na sua vida como um castelo. Por anos, talvez a ponte levadiça tenha ficado abaixada, e eles entraram e saquearam à vontade. A solução é simples: levante a ponte.
Eles vão gritar, vão atirar pedras, mas a segurança vai estar lá dentro. Lembre-se sempre, o acesso a alguém é um privilégio, nunca um direito. A saída maquiavélica é silenciosa e total, sem briga de despedida, sem uma carta longa. A pessoa simplesmente desaparece do mundo deles. Isso nega o encerramento, a última palavra que eles tanto precisam. Isso os deixa com ponto de interrogação que os assombra, enquanto a pessoa finalmente segue em frente. No final dessa jornada, o objetivo não é se tornar uma pessoa fria ou cruel. É sobre uma transformação muito mais profunda, de refém da empatia alheia para soberano do próprio mundo interior. E este é o ponto fundamental. Ser uma pessoa inofensiva não é o mesmo que ser uma pessoa boa. Muitas vezes, é apenas ser indefesa. A bondade vira uma fraqueza. Já uma pessoa formidável, por outro lado, tem a capacidade de se defender, mas escolhe ser gentil. Isso sim é virtude de verdade. Essas estratégias dão a força para que a bondade seja uma escolha e não uma vulnerabilidade. Adotar essas táticas não é sobre se fechar para o mundo. É sobre construir um muro para poder plantar um jardim seguro e próspero por trás dele. Sem essa armadura, a empatia é destruída. Ao entender a escuridão, a gente consegue proteger a própria luz. A questão final não é sobre a batalha, mas sim sobre o que se fará com a paz que foi conquistada.